Pessoal, meu nome é Evilásio, eu sou mestre de obras, sou formado em engenharia civil e trabalho na construção já há 36 anos e sou um apaixonado por construção civil. E eu criei um canal para mostrar um pouco mais. Eu já comecei a divulgar há algum tempo, mas são vídeos pequenos, e agora eu criei um canal para mostrar o que é o projeto Biblioteca na Obra. Então já se inscreva no canal, já dá um joinha aí quem gostar, e eu já adianto assim, ó, assista esse vídeo até o final, que você vai começar a entender o que é a Biblioteca na Obra e por que ela foi criada e como que vai mudar o conceito de construção que a gente tem até hoje. Porque quando se fala em construir, a pessoa já pensa em sofrimento, a pessoa já pensa em gastar muito, a pessoa já pensa em quebra-quebra. E assim, a filosofia desse trabalho é justamente trazer um pensamento diferente disso. Então é a gente buscar um pouco mais de qualificação, porque o nosso pessoal de obra são pessoas muito capazes, porém a gente não leva muito para o lado, a gente não tem a cultura de levar muito para o lado dos estudos, levar muito para o lado de buscar uma qualificação ainda melhor. Nós somos artesão, né? Um serviço muito artesanal ainda, então depende muito da criatividade, depende muito da vontade de cada profissional. Mas e aí a gente acaba esquecendo um pouco esse lado do treinamento. Fazer uma execução dentro da construção civil, fazer ali um trabalho, a gente só tem uma chance de acerto, porque na segunda a gente já está quebrando. Então, esse projeto vem para a gente mudar um pouco isso e nos preparar cada vez mais para errar menos, digamos assim, né, e trazer mais qualidade para os canteiros. Por que surgiu a Biblioteca na Obra? Ela não surgiu agora, o projeto já é antigo, só que com outro formato, né? É um projeto de treinamento, é um projeto de trazer mais qualificação, porém é um treinamento para você fazer um cálculo de material, para você cubicar um concreto, para você desenvolver habilidades de uso de ferramenta, enfim, é treinamento de execução. Mais uma parte, digamos assim, mais acadêmica, a questão de leitura, por exemplo, de conhecimentos gerais, não tem como fazer dentro de um canteiro de obra assim tão rápido, a não ser que você monte uma sala de aula, e não é a ideia, porque quando você monta uma sala de aula, fica um pouco difícil, porque o pessoal trabalha até 8 horas por dia, até um pouco mais, então você imagina você ainda ir para uma sala de aulas, e aí teria que ter uma estrutura, né, montada, e o projeto Biblioteca na Obra é diferente por conta disso. A gente não tem uma estrutura montada, você não precisa montar uma estrutura. É um projeto que é muito simples, justamente para a gente ter condições de fazer isso, de trazer esse conhecimento para o canteiro. Tem os técnicos de segurança sabem do que eu estou falando, né? Do DDS. Inclusive eu tenho assim um trabalho muito bom junto com os técnicos de segurança, né? Eu gosto muito da questão de cuidar de pessoas e cuidar da saúde, cuidar da segurança, né? Então tem uma parte que a gente chama tem um programa que a gente chama de DDS, né? Que é feito no canteiro de obra, geralmente de manhã, quando vai começar as atividades, e a gente aproveita esse tempo para poder incluir esse programa. A gente aproveita esse tempo, já faz um tempo um pouco maior, para trazer mais conteúdo, né? Então não é que você vai criar um outro horário, já é num horário que a gente tem esse hábito de fazer, de passar essas informações, né? De segurança, do dia a dia da obra, e aí a gente aproveita e traz também um pouco mais extenso, né? Aí cada um que tem o seu canteiro vai ver as condições melhor, mas assim, que você faça menos vezes por semana, digamos assim, que seja um pouco mais extenso para você conseguir passar um conteúdo maior. Então vamos lá, a questão de você passar um conhecimento de cálculo, de como calcular um material, é diferente de você passar um pouco mais da parte acadêmica, digamos assim, né? Uma leitura e tal. E a Biblioteca na Obra é de fato uma biblioteca montada no canteiro de obra, porém não é só isso.
porque nós não temos muito hábito de ler, é difícil ler. Então, a gente cria mecanismo para que as pessoas, por mais que aquele colaborador não tenha a coragem ali, a disposição de tempo também, para ir realmente pegar um livro para ler, mas a gente cria uns mecanismos, que aí eu vou estar mostrando ao longo do programa, né, nos meus vídeos aí, como fazer isso, né, como você atrair o colaborador e como você dividir as experiências com ele através de um livro, um colaborador lê para o outro. Inclusive, pessoal, vou pedir para vocês começar a seguir esse canal, dá um joinha aí quem gostar, né? E começa a seguir, vai lá, se inscreve, porque da agora para frente vai ter muito conteúdo. Eu vou trabalhar mais assim na questão de divulgação mesmo desse trabalho. Até então eu não divulgava, né? Agora eu vou começar a divulgar mesmo. Então assim, pessoal, eu vou falar aqui uma frase do nosso professor Mário Sérgio Cortella. Ele coloca isso de uma forma muito bonita. Eu não vou ter capacidade de colocar, porque eu não sou professor, né? Mas a ideia é mais ou menos assim. Imagine que duas pessoas vêm numa estrada, no sentido oposto uma da outra, né? E aí cada pessoa vem trazendo um pão. E quando elas se encontram, elas trocam os pães. E aí cada uma segue o seu caminho. Nessa troca, cada pessoa vai continuar com um pão. E você imagina essas mesmas pessoas que vai numa estrada em sentido oposto e cada um vem com uma ideia. E aí quando elas se cruzam, elas trocam essas ideias. Cada uma sai com duas ideias. Olha que coisa maravilhosa. Então é isso, pessoal. Essa troca, não é que a pessoa, eu não estou aqui me colocando como uma pessoa que sabe tudo, né? Muito pelo contrário, eu tenho muitas dificuldades, eu fiz faculdade, eu demorei 7 anos, só que eu considero que a minha faculdade é desde do momento que eu entrei no canteiro de obra lá em 1986, e ela vai durar pro resto da vida, porque é uma aprendizagem constante. A obra te dá essa oportunidade também, o canteiro te dá essa oportunidade. Trabalhar em obra é muito bacana, assim, tem uma dinâmica muito boa. E a gente precisa atrair as pessoas para os canteiros de obra com esse pensamento. Não que você vai sofrer, muito pelo contrário. O serviço de obra é pesado, mas se você colocar coisas ali diferentes, você tirar esse peso, fica muito melhor, né? Por exemplo, quando você traz uma inclusão para dentro do canteiro de obra, a pessoa vai ter muito mais ano para trabalhar. Aqui nesse mural que eu criei aqui para colocar essa prateleira de livros, eu criei um mural onde cada colaborador escreve uma frase, né, participa, olha, eu sou dessa obra, eu quero deixar minha marca aqui, não só no trabalho que eu faço lá no campo, mas eu sou inclusivo aqui, eu trabalho junto com todas as equipes aqui, eu faço parte do programa Biblioteca na Obra, eu pego um livro para ler, tem doações de livros, que são livros infantis, que os pais, isso aí foi uma surpresa muito grande, porque quando eu coloquei a Biblioteca na Obra, era mais pensando nas pessoas que trabalham exatamente ali no canteiro, mas está indo muito além, porque os pais, os avós, estão levando os livros para os seus filhos, para os seus netos, e nossa, é assim uma recompensa muito grande de você saber. Eu recebo cartinha de pessoas, de crianças, né, me agradecendo pelos livros que foram doados. Isso é maravilhoso, isso, sabe, não tem preço. E assim, a gente cortar essa corrente de que as pessoas que vêm para a obra principalmente, né, são pessoas principalmente da minha geração, são pessoas que não tiveram muita oportunidade de estar numa sala de aula. Eu já estudei em canteiro, eu já estudei tudo que é canto que você possa imaginar, mas eu não desisti, tanto que eu me formei em engenharia agora há pouco tempo, né, mas eu me considero um estudante da vida inteira, assim, né. Uma coisa que eu gostaria de passar aqui é o seguinte, por que eu me coloquei a estar passando essas informações aqui também, né? Porque eu penso assim,
a obra, ela tem os projetos, ela tem toda uma programação, ela tem ali os cronogramas, mas você precisa estudar a obra diariamente, é um estudo constante, porque a obra, você sai da obra hoje, no final do dia, amanhã quando você chega, de repente já mudou tudo. Então você tem que acompanhar essa dinâmica, você tem que estudar os acontecimentos, né? Eu não vou ficar aqui ensinando essas coisas, é apenas um spoiler, mas assim, para vocês entenderem o meu pensamento de que é fazer obra, né? E aí falando um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Eu gosto muito de gente. Até tem um livro que chama, que o título é O Monge e o Executivo, que, pessoal, isso é um livro que tem que ser livro de cabeceira, principalmente quem é líder, quem lidera a equipe. Esse livro tem que ser um livro de cabeceira, porque ele te leva para o lado de um líder servidor. E hoje você tem que ser um líder servidor, você tem que ser um líder que você ajuda a tua equipe. Não, você não apenas cobra a tua equipe, mas você ajuda. A questão da segurança do trabalho, por exemplo, como eu citei anteriormente, eu gosto de fazer esse trabalho junto com os técnicos de segurança, porque assim, eu acredito muito na consciência e menos na cobrança. Porque quando você trabalha a consciência, a pessoa vai fazer aquelas ações independente de você estar perto. Quando você coloca na parte da cobrança, às vezes a pessoa vai fazer só quando você está perto. Quando você sai de perto, a pessoa não vai fazer. Por exemplo, quando você fala em uso de EPIs, isso tem que ser levado para o lado da consciência. A pessoa tem que ter consciência de que o EPI é uma coisa necessária, né? Faz parte da tua estadia dentro de uma obra. Às vezes as pessoas vêm fazer um orçamento, né? E aí chega sem o EPI, sem o capacete. Aí você vai perguntar, mas e aí, amigo, cadê o capacete? Ah, eu achei que não precisava. Então isso é consciência. Eu estou indo para um canteiro de obra, então o que é mais necessário para eu entrar lá? São os EPIs. Sem EPI, eu não posso entrar numa obra sem EPI, sem estar com a botina, sem estar com o capacete, né? Sem estar com os EPIs adequados. A gente precisa trabalhar na consciência, a gente precisa trabalhar para mudar essa cultura, né? Eu só vou usar o EPI se alguém cobrar. Eu só vou usar o EPI, né, em alguns casos, em outros não. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco a forma de pensar. E nada mais assertivo do que a gente ir para o lado da leitura, a gente ir para o lado do treinamento, a gente ir para o lado das informações corretas, né? Por exemplo, tem uma aula que eu faço com o pessoal que é sobre medidas, né? Como que a gente mede? Eu já vi relatos, né? Assim, mais de uma vez, o colaborador ele compra uma trena nova e aí ela tem um segredinho ali que é do movimento dela mesmo, da trena, e aí ele acha que é um defeito e vai lá e martela a trena achando que está com defeito, né? Então, assim, isso é um pouco de falta da gente procurar. Por exemplo, eu usava argamassa para sentar piso, azulejos. Eu fiquei usando as ferramentas vários anos, digamos assim, de forma errada. Aí, de repente, eu falei, não, eu vou ler o que tem aqui nas instruções do manual, né, que vem no saco ali da argamassa. Eu vi que eu estava usando completamente errado. Então nós não temos o hábito de ler. Chega ali o material e a gente não tem o hábito de ler o manual que está ali, explicativo. E aí mais ou menos eu imagino que vai ser assim e eu vou usando de forma errada, né? E aquilo vai indo, vai passando de pai para filho, é assim que é. Então, a Biblioteca na Obra, esse projeto veio para a gente mudar um pouco isso, para a gente buscar um pouco o que é um detalhe.
as coisas se separam exatamente num detalhe. Quando você coloca ali aquele detalhe diferente, muda muita coisa. E na construção civil tem todo esse campo aí para a gente trabalhar, para a gente buscar fazer. A gente já faz bem. Fazer obra é maravilhoso, a gente faz coisas maravilhosas, mas a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais correta para a gente ter menos desperdício de material, gastar menos material, porque às vezes faz uma coisa muito robusta que não precisava. Eu acho assim uma coisa assim estranha, a gente compra um revestimento e você compra 10% a mais, 10% de desperdício, é muita coisa. Então tem muitas coisas que a gente precisa mudar, né? E tem que partir daqui, tem que partir dessa parte da gente estudar mais, da gente estudar o dia a dia, a gente colocar o pessoal do campo para fazer parte desse estudo. Quando eu estou dando uma aula de projeto, às vezes o pessoal fala assim, ô mestre, mas você está dando aula de projeto para o ajudante, ele veio aqui para cavar uma valeta. É legal que ele saiba do projeto, é legal que ele saiba o que está construindo ali. É legal que ele saiba por que ele está cavando aquela valeta. O que vai ali dentro daquela valeta. Porque daí ele vai ter uma noção para como que ela deve ficar. Né? Ele não vai ser um cara totalmente guiado por alguém. Ele vai ter a própria autonomia de ter um conhecimento ali, de saber que aquilo, por que aquilo está sendo feito daquele jeito. Isso é só um exemplo, mas assim, abrange para tudo. Eu gosto muito de fazer maquete. É um hobby, né? Não é aquela maquete muito bonita, né? Mas é uma maquete que eu faço para execução da obra. Né? Você está executando a obra. Eu já fiz maquete só de um batente, por exemplo. Uma partezinha ali, né? Você faz aquela maquete por quê? Nesse caso, a carpintaria estava com dificuldade para fazer uma adequação no projeto lá. E aí eu precisei fazer a maquete para ele ver, entender o que realmente poderia ser feito, né? Então a maquete não precisa ser da obra inteira, mas é legal você fazer, né? Às vezes eu faço da obra inteira. Tem uma maquete que eu fiz que foi no evento que eu participei da Casa Cor, acho que em 2021. Se você entrar lá, dar um Google lá, você vai achar Casa Cor de 2021. Tem uma maquete que eu fiz, que essa maquete na verdade era para execução da obra, né? Que é uma obra muito diferente e tal, era uma que chama Casa Conectada, né? Enfim, e aí a maquete ficou tão bacana que o pessoal achou legal que ela ficasse no evento inteiro. Então a maquete ficou lá durante 3 meses, né, fazendo parte do evento. Então é bacana você fazer maquete. Quando você faz uma maquete, você elimina muitos erros. Porque quando você olha para o projeto, é diferente de você olhar no físico. Até mesmo o cliente. Muitas vezes as maquetes que eu faço, o cliente se sente mais seguro naquela escolha, porque ele está vendo ali fisicamente, ele está vendo aquele resultado. Então é muito bacana você incentivar os teus colaboradores a fazer maquete. Eu mesmo os engenheiros, né? Eu falo que agora eu posso falar um pouquinho sobre os meus colegas da engenharia, porque como eu me formei engenheiro também, então eu sou da mesma família, assim, né? Então assim, é bacana que o engenheiro pega o gosto de fazer maquete. Ele vai entender muitas coisas que às vezes na correria do dia a dia a gente não deixa passar, né? Muitas vezes você faz 3, 4 obras e você não vê os detalhes, porque a correria não deixa, né? O trabalho da engenharia é um trabalho muito grande, assim, né? Que tem um valor muito, muito grande. Então, às vezes não sobra tempo. Mas é bom, volta um pouquinho lá, dá um passinho para trás e vai lá desenvolver um pouquinho do trabalho manual, que você vai ver como que isso vai te fazer bem. Outro dia eu vi um depoimento de um colega engenheiro também, ele falando a importância da leitura, né? Quando ele começou a ler, a vida dele melhorou, a vida profissional dele melhorou, porque ele começou a ler e a mente dele foi abrindo, né? Tem uma frase do Albert Einstein que fala assim, uma vez uma mente ampliada, nunca mais ela volta ao seu tamanho normal. Olha que maravilha, né? Então assim, você precisa expandir a tua mente, você precisa buscar mais
mais conhecimento para o teu dia a dia, né? Não só dentro do canteiro de obras, mas para a vida. Até mesmo uma viagem que você vai fazer, tem conhecimentos que você precisa, né? Hoje em dia tudo é tecnologia. Às vezes, se você não souber, até mesmo chegar no aeroporto para fazer um check-in ali na máquina, né? Você vai ter que pedir para alguém. Então, tudo isso faz parte de você buscar, né? Hoje em dia está muito fácil de estudar, hoje em dia está muito acessível, né? Todo mundo tem informação ali na palma da mão, o celular ajuda muito, tem pessoas muito boas, assim, tanto profissional como de coração, né? Pessoas colocam os vídeos lá de graça para você aprender coisas que você levaria anos. E tá ali, acessível, é só você buscar. Então, tudo isso faz parte desse meu pensamento, de trazer esse projeto de Biblioteca na Obra. Lembrando de novo, pessoal, dá um joinha aí. É meu primeiro vídeo aqui, tá? Dessa forma. Mas assim, não é o meu forte. Meu forte é fazer obra, meu forte é gestão de pessoas, meu forte é implantar a Biblioteca na Obra nos canteiros aí. Já leva esse trabalho para o seu canteiro também. É só entrar em contato, eu monto a tua biblioteca no teu canteiro e te dou auxílio para você, porque não é só montar, como eu falei, você precisa criar programas para atrair as pessoas, para que de fato a biblioteca vai funcionar. Se você me perguntar assim, ô mestre, eu vou colocar uma biblioteca lá e escolher o lugar mais acessível, né? Onde as pessoas vão ter que passar ali e ver, e deixar lá, vai funcionar? Eu vou te falar que não vai funcionar. A Biblioteca na Obra só vai funcionar se você fizer o programa completo. Eu crio umas brincadeiras, tem uma, por exemplo, que chama Momento Cultural, onde você pega um livro. Pessoal, e outra dica, o ideal é que você coloque livros pequenos, tá? São livros pequenos, porque a gente que não tem o hábito de ler, se você pega um livro grande, você já vai desistir só de olhar. Então, o ideal é que você coloque livrinhos pequenos para você ler. O primeiro livro que eu consegui ler até o final, que eu já iniciei vários e parei, eu acho que tinha 2 páginas. Eu fiquei numa alegria danada, porque eu comecei e terminei. Então, assim, é legal que você coloque os livros pequenos para a pessoa ter vontade de fazer. Bom, voltando lá no raciocínio. Como que você monta a biblioteca? Tem um momento cultural que é exatamente isso. Você pega um trechinho do livro e vai lá no refeitório, na hora que o pessoal está tomando café, tem um vídeo meu lá, vai lá no Instagram que você vai ver. Tem um videozinho lá mostrando. Você chega lá na hora do café, pessoal, momento cultural aqui, pessoal, e você lê uma frase que está ali num livro, escolhe uma frase bacana ali, uma coisa bacana, pequena, e você introduziu ali uma informação, um conhecimento que às vezes a pessoa não ia ter. Então, é só um exemplo, mas assim, você precisa criar mecanismos, e eu vou ensinar você a fazer isso, para que realmente o teu projeto de Biblioteca na Obra, ele funcione, tá? Então, não é só você montar lá uma prateleira e colocar vários livros, né? Você tem que fazer o programa completo. E aí pode contar com a minha parceria, né? Eu estou aqui para oferecer a minha parceria e a gente trabalhar junto e mudar um pouco essa realidade que a gente tem e para melhor, né? Fazer com que os nossos clientes tenham cada vez mais vontade de fazer obra. Os nossos clientes, às vezes, quando pensam em obra, como eu falei, já pensam em toda essa questão de gastos, de sofrimento, e não precisa ser assim, né? A gente pode trazer coisas melhores para essa nossa profissão que é tão gratificante, assim, né? Tão boa. Eu acho que a pessoa que trabalha em obra logo começa a gostar. É engraçado, eu faço uma pesquisa com o pessoal que chega nos canteiros que eu trabalho, que eu pergunto o que ela fazia antes. Então você pega ali, o cara às vezes era motorista, sempre era uma outra profissão. E aí, às vezes perdeu o emprego e veio para a construção civil. É difícil você perguntar, alguém que fala assim, não, eu tô na construção civil porque eu gosto de fazer esse trabalho. Assim, são poucas as pessoas e a gente precisa mudar essa realidade. Eu acredito que em 2003 a construção civil vai crescer ainda mais. A gente já está com falta de gente. Então a gente precisa atrair essas pessoas para a construção civil
mostrando o lado bacana de você construir, o lado bacana de você fazer obra, porque realmente e a gente aprende todos os dias. Você solucionar um problema que você tem na sua obra, por exemplo, você criar um equipamento como esse daqui, ó. Isso aqui, eu coloquei um livrinho aqui, tá, pessoal? Para ficar... Mas isso daqui, ó, eu fiz primeira maquete. É legal criar maquete, viu, pessoal? É bacana. Eu desenvolvi o projeto primeiro na minha cabeça, aí fiz um rabisco numa folha de papel, e aí depois eu fiz na minha casa, até o meu filho ajudou a fazer aqui esse protótipo. Ó, isso aqui é um guindaste, tá? Ó, isso é um guindaste. Esse guindaste, ele foi montado realmente na obra, porque é uma obra de um acesso muito ruim, então a gente precisava... Imagine você alugar um guindaste, é muito caro, né? Então às vezes você pode montar algumas coisas. Lembrando que, pessoal, existe a segurança, tá? Então assim, eu sempre falo, a roda ela já foi inventada. Então não é pra gente sair por aí, falar, agora eu vou inventar uma ferramenta, porque existem as ferramentas adequadas no mercado, né? Então isso daqui é só um exemplo que você pode fazer, mas de forma segura, tá? Tem que ter pessoas que realmente vão te dar o suporte para saber que aquilo é seguro, que você não vai montar um equipamento e depois vai estar machucando as pessoas, tá? Então tem que ter a consciência disso. Mas é muito bacana você criar um equipamento, você resolver um problema. Engenheiro, profissão de engenharia, resolver problema, lembra? Resolver problemas. E como que você consegue chegar a um pensamento assim? Se você faz maquete, cara, é legal, porque quando você faz uma maquete igual aqui, você tem noção se aquilo vai funcionar ou não. Quando você monta esse equipamento, você já viu ele funcionando em miniatura. Sem contar que é gostoso, é legal você fazer a maquete, é legal você criar um equipamento, né? Então, olha quantas possibilidades nós temos dentro da construção civil. Por isso que é legal trabalhar na construção civil. É legal a gente trazer as pessoas mais jovens, que até já vêm de estudo um pouco melhor, né? Como eu falei, as pessoas da minha geração teve mais dificuldade, não tinha tanto acesso assim à escolaridade como hoje. As pessoas já vêm com um pouco mais de conhecimento. Imagina, chega num canteiro de obra com tantas possibilidades de criação, tanta possibilidade de você desenvolver coisas, né? Isso é muito bacana. Só que a gente precisa realmente tirar essa visão de que o trabalho não é tão valorizado, de que o trabalho é pesado. De fato, tem algumas partes que é pesado. Você pegar uma marreta para quebrar alguma coisa ali e tal, é um pouco pesado. Porém, se você fizer aquilo, a pessoa que está fazendo aquilo, ele tem um propósito, aquilo vai ficar muito mais leve, né? Então, assim, tem maneiras da gente fazer com que o nosso trabalho da construção civil fique atraente. E a gente precisa disso, porque está faltando gente no mercado, está faltando gente qualificada no mercado. Eu vou começar a mostrar alguns trabalhos em relação a isso, como você treinar, meus colegas mestres de obras, vamos lá. Como que a gente treina o nosso pessoal? Como que nós vamos treinar as pessoas? O cara entra na obra que veio de um outro setor e ele já consegue fazer as coisas ali que levaria algum tempo. Isso tem que ser rápido e é fácil de aprender, né? É fácil de aprender. Basta você pegar a ferramenta certa. Pessoal, sempre lembre que o EPI é o primeiro passo para você fazer um trabalho, tá? Você tem que estar com a tua segurança em primeiro lugar. Então, essa é uma consciência que tem que ser de cada um, né? Não adianta você usar só porque você preencher uma ficha de manhã que você tem que usar um determinado EPI. Chama ficha de EPI, né? Meus amigos técnicos de segurança. Ficha de EPI, assina aqui. Aí quando você dá as costas, o cara não está usando. Tem que usar. Estagiários, é o seguinte.
eu não precisei estagiar na obra, porque como eu já sou do setor, então assim, eu fiz só a parte lá que você tem que preencher toda aqueles fichários e coisa e tal, mas a parte de estagiar mesmo na obra, eu não precisei fazer, porque quando você já trabalha no setor, não precisa. Mas eu sempre falo o seguinte, eu tenho muitos amigos que estagiou em obra que eu trabalho, né? E alguns já se formaram e tal, e outros continuam. Vá para o canteiro para estagiar no canteiro. Às vezes o estagiário chega, ele vai só ajudar a emitir notas, ele vai só para o escritório, vai para o canteiro, é lá que você vai realmente estagiar. É lá que você vai realmente olhar para uma barra de aço e saber se ela é de 8 milímetros ou é de 10, olhando ali, ó. Olha que coisa interessante. A tecnologia na construção civil, ela vem assim, aumentando muito. Só que as ferramentas que são criadas são mais ferramentas de fiscalização. Por exemplo, o Project, que é um programa bacana ali de informação, ele ajuda você a monitorar a tua obra, assim. Porém, ele não te ajuda a executar, ele te ajuda a ver aonde foi que você atrasou, enfim, né? Nesse sentido. Mas assim, as ferramentas que a gente tem para auxiliar antes disso, eu acho que falta um foco um pouco nisso. Porque você ir para o canteiro fiscalizar, você só vai ver o que já foi feito, por exemplo. Você vai fiscalizar se está errado, já está um pouco tarde. E como que você aprende a fiscalizar na hora da execução, se você não tem esse conhecimento, se você não participa de obra? A formação do mestre de obras é muito legal, é muito bacana, porque a formação de mestre de obra é dentro do canteiro, é no dia a dia, é fazendo. O mestre de obra, ou ele foi carpinteiro, ou ele foi pedreiro, e continua sendo, né? Ele é o cara que põe a mão na massa, por isso que ele sabe fazer, ele sabe acompanhar. Quando ele vê um colaborador que está com dificuldade em executar aquele trabalho, ele vê antes, ele não vai ver depois, porque depois que está executado, você quebra. E não é para quebrar, é para construir, né? Eu escrevo algumas coisas que também depois eu pretendo estar lançando aí, e tem um texto que eu criei lá, né, que é sobre a marreta, né? Por que tem que ter marreta na obra se você vai construir? A marreta é para quebrar, e eu vou para a obra construir. Então tem um texto que eu escrevi sobre o uso da marreta, né? A gente usa muito marreta na obra, não é para usar marreta na obra, é para usar a ferramenta de construir, né? Não de quebrar, né? Então é interessante isso. Tomara que eu consiga lançar esse material aí, que logo, quem acompanhar o canal aí, pessoal, vai ter uns materiais bacanas aí, hein? Quem acompanhar o canal, eu vou tentar correr, porque assim, eu continuo na minha atividade, eu continuo tocando as obras aí, trabalhando na empresa que eu trabalho, né? E esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho paralelo, então aumentou a minha correria, né? Então pode ser que demore um pouco. Quando eu entrei na construção civil, lá em 1986, né? Parece que faz muito tempo, mas não faz não, tá? Naquela época, o engenheiro era chamado de doutor, né? Porque todo mundo que tinha formação superior era chamado de doutor. Então, o engenheiro era chamado de doutor. Tem um texto que eu criei também sobre essa evolução, né? Como que era o engenheiro daquela época, como que ele era tratado, o engenheiro chegava na obra com abordagem, como que é hoje, né? Hoje em dia com as obras corporativas, né? Hoje em dia o corporativo, já trabalhei muito no corporativo também, que é muito bacana, é muito dinâmico. Então, o engenheiro que é mais acostumado com o corporativo, como que é, então eu faço essa leitura, né? E vou escrevendo ali, vou registrando essas passagens. O pessoal de campo também, o pessoal daquela época era diferente. Hoje em dia as pessoas vêm para a obra, já são outro público, né? São pessoas
um pouco diferente. Então eu faço esse registro também, né? Eu faço o registro, como que é a formação do mestre, como que o mestre se forma. Às vezes tem muitos cursos de mestres, muitos cursos bons, mas eu falo assim, se você fizer um curso de mestre e a sua formação for só essa, você vai conseguir trabalhar. Porém, você vai ter muito mais facilidade se você for um mestre que você já assentou piso, que você já fez carpintaria, que você sabe usar uma ferramenta, você entra lá dentro do canteiro com barro para você saber aonde você para o arrasamento de uma estaca. Você vai ter muita facilidade, vai ter mais facilidade se você passa por isso. Se você tiver só uma formação ali, por conta de um curso, que também é muito bacana, eu acho que todos os mestres devem fazer curso de mestre de obra também, porque daí você faz uma junção, né? Você junta aquela prática com o que você aprende ali. Por que é bacana você trazer essas aulinhas para o canteiro? Porque o cara já sabe fazer, só que ele precisa trazer um pouco mais de qualificação, ele precisa saber usar a trena dele de uma forma melhor. Quando a gente fala assim, vocês que fazem obras, aí principalmente obras mais particulares assim, né, nos bairros, você vai saber do que eu estou falando. Quando a gente pede para fazer uma medida de uma argamassa, fala assim, ó, eu vou usar 3 por 1. Faz um teste aí para quem que faz essa proporção de 3 por 1 da maneira correta. Tudo isso são aulas que a gente faz e a gente aprende. Você vai começar a ver isso lá no canal. Como que a gente faz, o que é realmente 3 por 1, 5 por 1, né? A proporção de areia para cimento, de brita, a relação água-cimento, né? Então tem tudo isso que a gente faz de uma forma sem buscar isso, sem buscar realmente de onde veio, né? Tem uma coisa que assim, me deixou muito feliz. Até agora há pouco tinha um pedreiro aqui no meu canteiro que ele tá assim muito feliz, né? Porque a gente faz uma medida, você faz um esquadro com a trena, né? Você faz lá uma medida de 60 de um lado, 80 do outro e dá 1 metro, e aí você chegou à conclusão que ali tem um esquadro. Só que a gente aprende a fazer sem saber o porquê. Como que eu cheguei nessa medida de 1 metro, né? Ele até é engraçado que ele ficava, ô mestre, o que é essa aqui? É a hipotenusa, né? Os catetos, como que faz? Ele fica feliz da vida porque agora ele sabe por que ali dá 1 metro. E se eu quiser fazer uma outra medida maior, né? Eu vou saber como buscar isso. Aí até teve um empresário que veio em um canteiro esses dias, falou assim, mestre, mas você ensinar essas coisas para o pessoal do canteiro, isso vai ser utilizado? Vai ser utilizado, porque você começa a criar uma vontade, porque é gostoso você saber. É legal você saber o porquê que aquilo acontece daquela forma. Então a pessoa vai buscar. Outro dia chegou um outro colaborador falando assim, ô mestre, porque eu tinha dado uma aula sobre eletricidade, né? Como que você monta um quadro. Aí eu procuro buscar um pouquinho ali para deixar um pouco mais dinâmico, né? Por exemplo, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, né? E aí ele me surpreendeu, que ele chegou no outro dia falando assim, mestre, eu fui lá pesquisar, cara, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, né? Como que funciona. E ele deu a descrição, assim, ele realmente pesquisou, porque ele falou da maneira correta. Ele foi lá na internet e pesquisou. Olha que coisa maravilhosa. Então isso abre a mente dele para ele querer buscar mais. Ele quer aprender da forma correta, ele quer saber. A informação, às vezes, ela não serve só para você executar aquele trabalho. Ela serve também para você usar em outras coisas. E quando você vai executar aquele trabalho
e você tem uma informação extra, você consegue elaborar um pouco melhor, porque você junta as informações e você vai criando mais conhecimento, né? Você vai desenvolvendo mais e você consegue passar também para outras pessoas. Pessoal, então para finalizar, assim ó, no meu canteiro acontece o seguinte, no meu canteiro, nos canteiros que eu participo, né? Pessoas que trabalham aonde tem esses projetos assim, elas vão realmente se qualificando melhor. Então o resultado que você tem como líder, o resultado que você tem como engenheiro, como empresário, é muito melhor. Quando se fala, por exemplo, em relação a canteiro de obra limpa, organizado, os nossos canteiros são limpos, são organizados e de uma forma muito passiva. Por quê? Isso é consciência. As pessoas vão adquirindo essa consciência de que é melhor fazer assim. Então, essa qualificação vai te ajudar no resultado do teu trabalho. Vai te ajudar a você dividir. Quando você divide a informação, você também divide a responsabilidade. As pessoas ficam mais responsáveis pelo trabalho dela. Então, quando você pensa na limpeza do canteiro, a pessoa também se sente responsável, porque ele tem um engajamento ali naquele projeto. Beleza, pessoal? Então fica aí a dica. Se inscreve no canal, dá um like aí, aperta no sininho aí. A ideia é que a gente alcance um número de pessoas maiores aí para poder expandir cada vez mais esse trabalho. Beleza, pessoal? Obrigado.